Boa noite, as pessoas que já estão aqui, a Márcia, a Nathalie, a Nathalie. E hoje eu vou bater um papo com o grande ator Jarbas Homem de Melo. Eu vou chamá-lo enquanto a galera vai chegando, daqui a pouco o pessoal vai estar tudo aí para assistir. Então, vou chamar aqui o grande ator de teatro, já fez TV, já fez cinema, Jarbas Homem de Melo. Vamos aguardá-lo. Oiê, E aí, Jarbas? tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo jóia, graças a Deus. Você? Tá no Rio ou em São Paulo? Estou em São Paulo. Tá em São Paulo? Eu moro em São Bom. Paulo. Muito bom. E primeiro te agradecer, né, por ter aceitado esse convite da Editora Literato. Esse é um projeto que a gente tem feito nessa quarentena, mas não é um projeto só para esse isolamento e essa quarentena. É um projeto, né, para fazer essas lives culturais, para a gente saber mais sobre, né, os grandes artistas do teatro, né, da literatura, né, os grandes autores de novelas, que às vezes tem mais espaço em alguns sites só para fofoca, etc. Aí a É. gente, né, quer ter um assunto mais profundo sobre a carreira e outra coisa. Então eu queria muito te agradecer, tá, por esse carinho de ter aceitado esse convite. Imagina, eu que agradeço, querido. Prazer falar com você e bater um papo um pouco mais cultura, né? Também para Mais gente, cult. né? Mais Um pouco cult, mais aprofundado, exatamente. a gente trocar uma ideia. Eu adoro trocar ideia, adoro conversar. Ainda mais quando a gente Isso é fala sobre arte, sobre cultura, que é o meu mundo, que é o seu também, o nosso universo. Então, sempre é boa essa troca, sempre enriquece muito, né? Não, com certeza. Hein, Jarbas, e o que é que você tem feito aí nesse isolamento? Né, o que é que você tem feito? Como que você está passando por tudo isso? Né, graças a Deus Olha, você tem lá uma família linda, né? A Cláudia, é, os meninos lá, é. o Enzo, né, e os outros meninos. Você Mas sabe como que está que a situação? eu estava, antes da quarentena, quando começou a história da quarentena, eu estava em Portugal, que a gente estava fazendo espetáculo lá. Eu fiquei 3 meses fazendo uma turnê lá por Portugal. Fiz bastante tempo em Lisboa, depois comecei a rodar por algumas cidades. E a coisa já tava rondando lá, né? Já estava a Itália, já estava começando, Espanha, Portugal demorou mais um pouquinho ainda. A gente estava previsto para a gente voltar só no final de março, e a gente teve que interromper a nossa temporada e a gente saiu de lá no dia 11 de março. A gente deixou de fazer 2 cidades porque não deu tempo. Porque aí o governo de Portugal fechou os teatros, fechou tudo, a gente veio embora. Chegamos aqui no Brasil dia 12, já estava começando o caos aqui também. Né? Os teatros já estavam fechando também, a gente ia começar pela turnê no Nordeste, não conseguiu. Aí o que a gente fez? Eu falei assim, vamos para o interior. A gente alugou uma casa no interior, um lugar muito bonito aqui perto de São Paulo, que chama Bragança Paulista. Sim, É um conheço. lugar que a gente já conhecia, a gente já tinha passado um Réveillon na beira de uma represa linda que tem aqui do Sistema Cantareira, aqui em São Paulo. E a gente alugou essa casa e foi para o meio do mato. E aí a gente passa muito pouco tempo aqui em São Paulo. A gente vem 2, 3 dias para cá para resolver as coisas. Agora comecei a gravar também umas coisas aqui na cultura. Mas a gente está mais lá do que aqui, na verdade. Então a gente está bem isolado lá. E é um lugar muito lindo, muito silêncio. E, e aí eu tenho feito muitas lives também, tenho conversado muito com as pessoas, né, remotamente, que é o que a gente está conseguindo fazer, trocando Sim. ideias e projetando muito para o futuro, né? Tem muitos projetos engavetados aí que a gente conseguiu conceber agora, que é o que a gente está podendo fazer. Que ótimo. E vocês fizeram uma boa escolha, né? Porque nesse momento que você está ali perto da natureza, respirando um ar puro, né, ajuda muito a passar por tudo isso, Ai, né? demais, Melhor do demais. que ficar confinado numa casa, num apartamento, naquele centro ali, né, cheio É, de poluição, de coisas. E outra coisa que você falou, e é hora de plantar mesmo. Eu vejo que muita gente, né, está aí executando os projetos, muitos projetos que estavam em gavetas estão saindo, mesmo que seja de maneira virtual e tudo. E isso é bom. Eu acho que a gente sempre tem que tirar algo bom das coisas ruins, né? Nada pode ser totalmente ruim, né? Tem você que ter sabe alguma que coisa boa. a gente que trabalha com arte também, e né, eu tenho 50 anos já, então já vivi muita coisa. E eu já aprendi que a arte e a cultura, ela ferve principalmente nos momentos de crise, né?
ou de crise política, né, como o Brasil já passou por várias, ou agora com essa crise sanitária, mas a gente se reinventa e a gente acha meios de fazer o nosso trabalho e de estar junto de uma outra maneira, né? Então, acho que todos esses momentos de crise, a crise significa isso, né? A crise, eu acho que ela dá uma movimentada, a gente tem que dar um jeito, tem que ter um jeito de sair da crise. E a crise, eu acho que serve muito para a arte nesse sentido. Eu acho que a gente se reinventa, a gente cria, e no momento que essa coisa toda acalmar, eu tenho certeza que a gente vai dar grandes passos, assim, sabe, para frente. Sim. Assim, como humanidade mesmo, e culturalmente, artisticamente, eu acho que sempre se dá para fazer uma limonada do limão que aparece na nossa vida. Com certeza. Né? Ou também, né, fazer até, dependendo se tiver outros ingredientes, uma bela mousse de limão, né? Não é? Isso seria bom. Mas uma coisa que você falou, e a arte realmente ela sobrepõe a tudo isso. E nesse momento, né, mais do que nunca, isso está comprovado, porque somos nós artistas, né, independente do segmento, atores, atrizes, cantores, né, o pessoal do teatro, né, os artistas em geral que estão fazendo a diferença a partir do momento que começaram essas lives, né? Finais de semana o pessoal pode se divertir, né, curtindo lá o artista preferido da música. Tem, né, tem esse tipo de live que a gente está fazendo, que as pessoas podem estar mais perto dos artistas que gostam. Então, realmente, né, eu já falei isso praticamente em todas as lives, mas não tem como não falar, porque os nossos artistas, realmente, eles estão de parabéns. E fica até como uma homenagem, um agradecimento em nome de todo esse povo, né, a eles, porque estão fazendo toda a diferença na vida de muita gente, aí nos finais de semana, né, durante a semana. E eu acho que nunca o artista, mesmo que virtualmente, esteve tão próximo do público, né, porque aqui a gente está aqui conversando, daqui a pouco vai chegando mais gente, eles vão dando um olá para você, de repente você, né, consegue interagir mais. Eu acho que o público nunca esteve tão perto dos artistas queridos. Né? Isso é Não, muito e justamente, principalmente nesse momento em que a cultura está tão deixada de lado e a gente está tão demonizado e criminalizado. Sim. E aí eu acho que a população, né, serviu muito para isso mesmo, para as pessoas entenderem que sem um bom livro, sem um bom filme, sem uma boa música, a vida não acontece, né? Tem aquela frase célebre que diz, né, que a arte existe porque a vida não basta, né? Então a gente tem que ter esse olhar superlativo mesmo, e a arte, a cultura traz isso para a gente. E alivia as dores, né? Isso. Agora, falando de literatura aqui um pouquinho, tem tempo de ler com essa vida corrida que você leva, né? Que eu sei que, né, você tem sempre, né, vários projetos, principalmente no teatro, praticamente um atrás do outro. Tem tempo de ler? Qual é o seu livro de cabeceira? Qual que é o seu autor preferido? Né? E o que você acha? Qual a importância da leitura na sua vida? A leitura é muito importante, né? Principalmente para mim que faço teatro, trabalho mais com teatro do que com TV, a leitura é fundamental para mim, né? E a literatura mundial, assim, eu digo, né, os grandes autores, eu procuro ler, não consigo ler tudo, ninguém consegue ler tudo que quer, que precisa, mas a gente vai pensando coisas, né? Assim, eu gosto de ler muito sobre a minha profissão, gosto de ler muito sobre dramaturgia, e eu consegui terminar um livro que eu tinha começado há muito tempo, que foi o Moby Dick. Que bom. Moby Dick, que é um livro muito grande, mas é um grande clássico da literatura, né? E quem me indicou, inclusive, foi a Adriana Calcanhoto, que disse, você precisa ler Moby Dick. E foi um livro que eu fui adiando. Cada vez que eu olhava para ele, eu via aquelas 500 e poucas páginas. Eu disse, meu Deus, eu não vou acabar nunca mais esse livro. E aí eu consegui terminar Moby Dick agora. E agora eu tô lendo Rita Lee, a biografia, vou ler a biografia da Fernanda. Então tô lendo bastante coisa. Eu gosto muito de biografias. Muito de biografias. E eu tomei esse gosto quando eu fiz um espetáculo do Charles Chaplin, que eu fazia o Charles Chaplin, que inclusive está aqui atrás. Sim. Meu anjo da guarda aqui. E eu tive que ler muito sobre ele para fazer o espetáculo, então, e ele é um cara que foram feitas mais de 80 biografias dele. Todo mundo escreveu sobre Charles Chaplin. Inclusive ele próprio fez a autobiografia. Então, e ali eu peguei um gosto por biografias, quando eu fiz esse espetáculo, assim, e entendi o olhar de cada biógrafo sobre aquela pessoa, e aí você vê vários pontos de vista diferentes. É muito interessante, assim, eu gosto muito de ler biografia. Que bom. Agora vamos falar um pouquinho de sua carreira. Você começou no teatro em 1990, né? Eu tenho aqui uma lista de várias peças. Sua primeira foi Sonhos e Saudades,
aí depois teve um passeio no Cometa e tudo. Mas você hoje se tornou referência, principalmente para os críticos de teatro, né, em musicais. Mas antes de falar sobre isso, eu queria saber uma coisa que é uma pergunta que é meu clichê aqui, que eu gosto de saber, porque as histórias são muito semelhantes. Como o Jarbas descobriu que era isso que ele queria ser ator, que ele queria seguir esse caminho? Olha, desde criança, quando me perguntavam o que eu queria ser, eu sempre dizia que queria ser artista. Então, todas as minhas brincadeiras eram meio artísticas, assim. Eu brincava de ser outra coisa sempre, né? Eu gostava de brincar que eu era um cantor, de brincar que eu era um ator, ou quando brincava de bandidos e mocinho, não era só a coisa da competição, era o brincar de ser outra pessoa, sempre. Então, isso me acompanhou desde muito, muito cedo, assim. Mas eu me lembro exatamente... Eu tenho duas coisas muito marcantes na minha vida, assim. A primeira, quando eu era muito criança, na primeira série ou segunda série, que eu fui fazer um teatrinho na escola. Eu até já contei isso em outra entrevista uma vez, mas é muito interessante. Que eu era muito, mas muito criança mesmo, assim. A minha professora, a gente encenou uma historinha do Mickey Mouse, que era o Mickey Mouse e o Pato Donald e o Pateta procurando o Pluto que tinha sumido. Isso são personagens do Walt Disney, né? Sim. E então, e aí eu era o Mickey. E aí a gente procurava o Pluto, onde é que tá o Pluto? E aí eu lembro que eu tive um raciocínio assim, eu vou chamar o Pluto de puto só para sacanear a professora. E aí eu tava, Pluto, eu assim, puto! E aí todo mundo caiu na gargalhada que eu tinha errado a palavra. E aí eu me toquei, eu fiz assim, olha isso, gente. Né? De repente eu ganhei a atenção de todo mundo e eu gostei daquela sensação, sabe? De ter feito as pessoas rirem, de ter chamado a atenção por uma sacada que eu tinha dado. Eu acho que essa foi a primeira percepção que eu tive de se eu quero ter uma audiência na minha vida. Eu tenho coisas para falar, ou eu posso falar de uma maneira diferente que eu consigo atrair a atenção das pessoas. Aí passou, e aí eu lembro também, quando eu tinha 16 anos, quando eu decidi que era teatro que eu queria fazer na minha vida, que eu fui assistir um espetáculo lá em Porto Alegre, lá em Novo Hamburgo, na minha cidade natal, lá no sul, e eu vendo aquele espetáculo, de repente eu me peguei pensando assim, eu quero estar nesse lugar, eu quero ser uma dessas pessoas, eu quero conversar com essas pessoas, eu quero conhecer esse universo. Naquele momento, aos 16 anos de idade, eu decidi que eu queria ser ator. Assistindo aquele espetáculo. Eu lembro da sensação física até hoje, assim, que eu tive. Foi um despertar mesmo, foi um chamado, sabe? E dali pra frente, e aí foi história. Eu comecei do grupo de teatro amador e até vim para São Paulo aos 24 anos de idade. Teve aquele lance, meu filho, vai fazer direito, vai fazer engenharia, quer ser artista, não, isso não dá certo, isso é ilusão, teve? Olha, meu pai queria que eu fosse militar, porque eu servi, né, fiz o serviço militar quando era jovem também, mas eu não tive muito isso, não. Na verdade, eu tinha um pouco isso, porque como eu sou de uma cidade industrial, sou muito do interior do estado do Rio Grande do Sul, de um bairro agrícola, meus tios e meus avós todos eram agricultores, então eu também não tinha essa percepção que eu poderia ser artista e que eu poderia viver da arte. Quando eu decidi que eu queria ser ator, até então era um hobby, eu sabia que eu ia fazer isso, mas de uma maneira paralela, eu não sabia que eu poderia querer isso como carreira realmente, e ganhar dinheiro com isso, viver para isso e disso. Isso eu só tomei essa decisão depois, bem mais tarde, aos 24 anos, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, gente, eu não vou ser feliz nesse lugar. Não vou ser feliz fazendo isso. Eu preciso, pelo menos, tentar ir para um lugar maior e onde exista a possibilidade de eu fazer isso. Foi quando eu decidi vir para São Paulo e a minha vida se abriu de uma maneira formidável a partir daí. Então, eu próprio tinha esse pensamento, gente, não vai dar certo, como é que eu vou fazer teatro? Como é que eu vou viver disso? Então, não tive essa interferência da família. E como aos 24, eu já tinha saído de casa há muito tempo, já me sustentava, já fazia as minhas escolhas, então não tive nenhuma interferência externa negativa nesse sentido. Assim. E o bom, né, que seguir esse caminho deu muito certo, né, conforme eu estava falando. Você estreou em 1990 e, né, já no seu currículo tem diversos musicais de sucesso, premiados e tudo. Inclusive nós vamos falar daqui a pouco sobre concerto para dois, né?
É um espetáculo mesmo, né? Quando voltar, e foi na cidade de vocês, vale a pena ver, porque o Jarbas e a Cláudia Raia dão um show, sabe? É inacreditável o que vê, principalmente aqui no. Eu estou dizendo assim, além do talento seu e dela em palco, né, a sintonia e tudo, né, é muito difícil ter um espetáculo assim no Brasil. Né? Então eu estou dizendo até nesse sentido também, né, realmente uma super produção. Mas aí eu queria que você me falasse um pouquinho dessas peças, né, dessas escolhas, né, qual que você mais gostou, como foi transitar nisso tudo, as maiores dificuldades. Fala um pouquinho Olha, sobre sua trajetória no teatro. eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, em 1994, eu vim para fazer um teste de televisão na extinta TV Manchete. Eu vim porque ia acontecer um sitcom, na época chamava sitcom, né? Sim. Os seriados. E vim para fazer esse teste de uma amiga que era produtora. E aí acabei que eu passei no teste, mas era 1994, aí tinha a Copa do Mundo, tinha Carnaval, aí sabe quando o projeto vai adiando? Ah, vai ser para depois do Carnaval. Ah, vai ser depois da Copa. Até que a TV Manchete fechou e o seriado nunca aconteceu. Mas o que aconteceu de bom é que quando eu cheguei em São Paulo, naquela semana para fazer o teste, que eu fiquei aqui uma semana fazendo os testes, 2 semanas quase, eu fui ver um espetáculo num teatro que tem aqui em São Paulo, que chama Teatro... Meu Deus do céu, vou lembrar o nome do teatro daqui a pouco. E eu fui assistindo essa peça, de repente chegou uma mulher para mim e perguntou: você é ator? Eu disse: sou. Eu estou fazendo um musical infantil aqui e o ator vai sair. Era uma peça com a Mila Christie. E eu estou abrindo o teste. Você não quer fazer? Porque é o seu perfil. Claro, eu vim fazer. Então aconteceu assim. Eu fui fazer o teste no outro dia. Eu estava no saguão do teatro. Essa mulher me chamou, Sônia Loureiro. Me chamou para fazer o teste. No outro dia eu fui fazer o teste e eu entrei nesse musical. Uma semana aqui em São Paulo. Aí eu disse: bicho, eu preciso voltar para o Sul para vender minhas coisas, que é aqui que eu vou ficar. Eu pensei que eu só precisava de um venha que você tem trabalho. E foi o que eu fiz. Mandei vender meu carro no Sul, fechei apartamento, entreguei tudo e fiquei em São Paulo. E aí eu lembro que quando eu voltei naquela semana, eu cheguei no teatro, já estava meu nome na marquise do teatro. E eu olhei assim: meu Deus do céu, agora esse negócio vai ter que dar certo, porque eu não tenho mais para onde voltar. E assim, eu vou ter que fazer isso bem feito, porque agora não tem mais volta. E foi assim que aconteceu. E aí esse espetáculo durou uns 4 meses, ficou em cartaz, foi muito bacana. Aí o espetáculo acabou, meu dinheiro acabou, o dinheiro do carro já tinha ido embora, o dinheiro do apartamento já tinha ido embora. E aí eu ainda trabalhei como garçom durante 1 ano e meio aqui em São Paulo. E aí fui fazer meus cursos todos que eu queria fazer teatro, fazer aula de canto, aula de dança, aula de sapateado, aula de tudo. E até que aí, depois de 1 ano e meio, lá por 96, mais ou menos 97, é que a coisa realmente engrenou e aí eu não precisei mais ter nenhum outro trabalho paralelo, porque eu fui emendando um espetáculo no outro e a coisa começou a acontecer. Exatamente, isso que eu estou observando aqui, né? De 90 de 97 para cá, né? É, Foi um atrás do outro mesmo, né? Foram foi. vários espetáculos, inclusive o Fantasma da Ópera, né? Que é um grande clássico, né? E Isso. você fez de maneira maravilhosa. Fala um pouquinho dos bastidores do Fantasma da Ópera pra gente. O que teve lá Então, de... você sabe que eu vou começar. Como foi a ideia de fazer? Fala aí. O Fantasma da Ópera, eu peguei só o final da temporada. Ah, Porque eu fiz o Rent, fiz Les Miserables, fiz vários espetáculos grandes. O Fantasma eu não entrei logo no começo, porque eu estava fazendo um outro trabalho. Isso era 2000 e... Eu estava fazendo uma novela na Band, em sim. 2006, quando começou o espetáculo. Então não fiz os testes, nada, porque eu estava fazendo um trabalho na televisão. Aí em 97, quando eu entrei no Fantasma, aconteceu que grande parte do elenco saiu do espetáculo para ir fazer um outro espetáculo que estava estreando, que era Uma Fair Lady. Direção do Jorge Taco, um espetáculo que a Marília Pêra já tinha feito e tal. E aí eu entrei para fazer o final da temporada. Eu fiz os últimos 5 meses de temporada. E eu entrei para substituir um outro personagem, que é o Marius, que é o antagonista, né, do Fantasma da Ópera. E aconteceu que eu acabei fazendo o Fantasma, fazendo o personagem do Fantasma, porque teve um determinado momento que os covers, né, os segundo ator que faz o papel não podia fazer. O Saulo Vasconcelos, que era o Fantasma,
ficou mal da voz, alguma coisa assim, e eu entrei para fazer o Fantasma. Eu cheguei a fazer o Fantasma algumas vezes. Mas é um espetáculo muito icônico, né? Porque quando se fala em teatro musical, vem o Fantasma da Ópera, já vem na sua Ele frente. passa a ser referência, né? E as músicas todas ficaram muito famosas. É um espetáculo do Andrew Lloyd Webber, que é um grande autor de musicais, uma das maiores fortunas da Inglaterra, Andrew Lloyd Webber, um grande compositor que botou muitas músicas dos espetáculos dele viraram músicas populares no mundo inteiro, né? Inclusive tem uma versão do All I Ask of You que é Olha nos meus olhos, vem ver o que passou, que quem cantava era o Emílio Santiago e a Verônica Sabino, talvez, não lembro. Mas, enfim, então fazer parte de um espetáculo como esse é uma grande coisa para um ator, sabe? A hora que você está naquele elenco, fazendo aquele espetáculo, aquela música, uma orquestra tocando com você e você cantando aquelas coisas que você conhece a vida inteira, é um grande momento na carreira de um ator. Assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte, mesmo que por um período muito Por pequeno. falar em cantar, galera que está assistindo, esse homem canta demais. Canta muito bem, eu fiquei impressionado. Eu falei, se não fosse ator, tinha que estar em numa grande orquestra, né, sei lá, não tinha como. Né? Obrigado, querido. Você, nesse sentido, é um artista completo, tanto no canto como na interpretação. Agora, o Chaplin, né, também foi uma peça, né, que deu muita repercussão, né? Muito, muito. Eu acho que está entre os meus personagens icônicos da minha carreira, assim. Como que surgiu o convite? Então, esse espetáculo, ele ficou na Broadway muito pouco tempo, em 2011. Ele estreou na Broadway. Em 2012, eu estava fazendo cabaré aqui em São Paulo, eu e a Cláudia. E o produtor, que era sócio da Cláudia na produção, que é o Sandro Chaim, que é um grande amigo, ele comprou os direitos do Chaplin. E aí a gente conversando ali nos bastidores, eu quero fazer esse espetáculo, então vai ser você que vai fazer o Chaplin. E a gente só conseguiu realizar em 2015, porque geralmente as pessoas não sabem disso, mas as pessoas entrando aqui, muito obrigado, gente. Muito, muito legal ficar lendo esses comentários. E aí a gente demorou 4 anos para realizar o espetáculo. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem também. Desde a hora que você compra os direitos até levantar a produção, muito tempo se passa, né? Porque é muito difícil levantar um espetáculo muito grande. Chaplin eram 65 pessoas que trabalhavam no espetáculo. E foi muito louco, porque aí eu tive a oportunidade de, antes de estrear, ir para Los Angeles, que eu fui fazer um outro trabalho que eu estava fazendo, eu tive que ir até lá, e eu consegui conhecer os estúdios da United Arts, que eram os estúdios do Charles Chaplin, onde eram os estúdios. Hoje não existe mais os estúdios, mas está lá o portão com a figura do Chaplin e tal. Fui no teatro da United Arts, que era o teatro onde o Chaplin estreava os filmes dele, que era o teatro da companhia dele. E tive acesso a muito material, né? Os filmes todos, tive que assistir várias vezes para entender todas as gags físicas, as comédias físicas que ele fazia. E eu tive um tempo de preparação muito grande. E foi um mergulho muito intenso, sabe? Eu acho que foi o personagem e a peça que eu mais estudei para fazer. E o resultado apareceu em cena, assim, porque as pessoas, até hoje, me param na rua, as pessoas que assistiram o espetáculo, e têm saudade, perguntam quando é que o espetáculo vai voltar. Então foi muito bom fazer esse espetáculo assim para mim. É um grande marco na minha carreira. Eu acho que eu virei ator de verdade a hora que eu fiz o Chaplin, sabe? Sempre tem um trabalho que acaba impulsionando tudo, né? Isso aí é natural. Agora, uma situação que acontece muito com o artista, e você na rua é igual, acabou meu dinheiro, e eu tive que, né, ir para outra área até surgir uma nova oportunidade. Né? O que você diria para esses artistas que estão começando hoje, que passam, né, por tantos obstáculos, o que você diria para eles, né, como incentivo para não desistir, para, se é isso mesmo, se tem talento, se tem o dom, porque ser artista é você nascer com aquele dom, né, e você tem que acreditar e tem que passar por cima de muitos obstáculos. O que você diria para essa galera que estão agora encarando isso? É uma carreira muito difícil, sabe? Mesmo, não é fácil. Eu tive muita sorte na minha carreira, assim, que eu fiz grandes papéis e tive muitas oportunidades, mas o que eu sempre falo é o seguinte: se você quer ser ator, se o seu objetivo não é viver essa experiência de ser ator mesmo de uma maneira apaixonada e definitiva na sua vida, se você não recebeu mesmo esse chamado, se eu quero fazer isso na minha vida, custe o que custar,
do jeito que for, sabe? Eu não preciso estar num grande, o meu nome na marquise. Eu costumo dizer assim, o caminho é muito bonito para quem quer viver da arte, quer ser ator, ou, enfim, ser artista, assim, porque é um caminho muito rico, onde você conhece pessoas muito interessantes, né, as conversas são sempre muito interessantes. Então, se você quer ser ator para ser famoso ou para ser milionário, se o seu objetivo é outro, a não ser viver o fazer teatral, né, seguir nessa estrada que é muito linda, não faça. Não entre nessa carreira porque você vai se dar mal. Porque se você mirar um objetivo, qualquer um que seja, a não ser que não seja viver isso, né, falar disso, conversar com as pessoas que fazem isso, querer se desenvolver nessa estrada, não faça, porque você vai se dar mal. Agora, se você realmente é apaixonado por isso, se isso for vital para você, se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz de outra maneira, aposte nessa carreira, porque é uma carreira muito linda. Mas se você não for apaixonado por ela, ela vai te frustrar em algum momento, porque é uma carreira de altos e baixos, é uma carreira que tem horas que você ganha dinheiro, tem horas que você fica muito tempo sem ganhar dinheiro, que você ganha só o necessário para viver, mas a vida é essa. Mas é o que eu sempre digo, assim, eu não seria feliz fazendo outra coisa. Então, eu estou na carreira certa. E eu acho que é por isso que as coisas acontecem para mim, porque eu sou completamente apaixonado pelo fazer teatral, por ser ator. E, coincidentemente, Jarbas, a carreira literária também ela tem esses obstáculos. Né? E se a gente for pegar, por exemplo, pegar a biografia, vou citar aqui um autor estrangeiro, Sidney Sheldon, né, que morreu reconhecido e traduzido, né, em centenas de países. Uhum. Né? Eu li a biografia dele, eu reli, na verdade, alguns dias atrás, e ele contava que quando ele foi lançar o primeiro livro, acho que se não me engano foi A Outra Face, ele chegou, né, tinha lá mais grandes autores lá, não recordo o nome agora, e ele foi lá, né, numa mesinha, sozinho, sentou lá esperando, e as outras filas grandes, ninguém na fila dele. Né? E ele lá todo sem graça, até que chegou uma senhorinha bem humilde e falou: "Ô, meu filho, você está aqui sozinho, vou comprar um livro seu para te ajudar." Né? Mas ele falou que aquilo impulsionou, né, e deu esperança. E ali ele não desistiu, porque é o que ele sabia fazer, é o que ele queria. Né? E ele continuou, né, quebrando as barreiras e tudo, e se tornou o maior escritor do mundo. Né? Mesmo ele não estando mais aqui, ele é um dos maiores escritores do mundo, deixou uma obra magnífica e tudo. Então, é muito complicado, né, o artista, né, viver da própria arte, né, e ter êxito. Então, realmente requer, primeiro, talento, né, Claro. E além do talento, você ter responsabilidade, se é o que você quer realmente. Seja um escritor, um ator, um roteirista, um produtor, qualquer pessoa, um cantor, né, você ter certeza do que você quer mesmo. Porque se você tiver certeza e tiver talento, seu dom for esse, com certeza não tem como Porque dar aí o errado. caminho fica fácil, não é isso, Silvio? Eu Se você é faço. realmente apaixonado pelo que você vai gostar de estudar isso, você vai gostar de ler sobre isso, você vai querer conhecer outras pessoas que fazem isso, e isso vai te alimentando, isso vai alimentando a sua carreira e a sua vida, e você vai crescendo como ser humano e como artista, ou como ser humano e como profissional ao mesmo tempo. Então Sim. não tem como, a equação é muito lógica, não tem muito como dar errado, sabe? Eu acredito nisso, porque é assim que acontece na minha vida, assim. Uma coisa leva a outra. A minha vida vai levando a minha carreira num paralelo, porque eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de estudar isso, eu gosto de fazer aula, eu gosto de ensaiar, eu gosto de trabalhar nisso. Aí eu acho que as coisas acontecem de uma maneira muito mais fácil. Por isso que eu falo, quando o seu objetivo é outro, né, quando você coloca o ego na frente, ou o seu objetivo é eu quero ser famoso, eu quero fazer a novela das 9, senão para mim não serve. Aí Sim. a chance de você se frustrar é muito grande. Né? Porque a gente sabe que É uma escada que você tem que subir degrau por degrau. Não adianta você querer pular do primeiro para o décimo, que você pode sofrer um acidente e quebrar as pernas, né? Você tem que Então, gostar de caminhar nessa estrada. Eu acho que esse é o essencial. Sabe? exatamente. Agora, o espetáculo, o Cabaré, também foi um sucesso, né? Tinha a Cláudia Raia no elenco, né? E foi. Cabaré foi um sucesso retumbante. A gente ficou 1 ano e meio em cartaz. E é um espetáculo grande, que também empregava 80 pessoas ao todo, entre músicos, né, contra-regras, maquinistas, atores. Nós éramos
23, acho, 24 pessoas no palco. Fora os músicos, 12 músicos. Então, um espetáculo sempre é uma grande empresa que tem que ser gerida, né? E que tem que ser sustentada. Mas foi um espetáculo. E ficar 1 ano e meio com um musical é um sucesso muito grande, assim. E eu tive a chance de fazer a Cláudia, né? Fazer a Sally Balls, claro. A produção dela. A direção do José Possi Neto, que é um grande diretor. O Adriano Scarpelli. Beijo. Se quiser cortando e falando com o seu público, ele pode falar, tá à vontade também. Eu tô vendo tanta gente. Às vezes pode cortar e mandar um beijo, um abraço para ele, porque a gente vai conversando e vai passando, né? A gente se perde. E aí tem esse personagem que eu fiz, que é o MC, que é o mestre de cerimônias do cabaré, que quem fez divinamente bem e de uma maneira muito definitiva na Broadway e no cinema foi o Joe Gray. Eu olhava para aquele filme, o Cabaré, e pensava assim, como é que eu posso ter sequer passar pela minha cabeça que eu posso fazer alguma coisa tão boa como esse cara fez? Porque eu acho a interpretação dele tão definitiva realmente, porque eu acho que aquele personagem é aquilo. Que quando eu comecei a ensaiar, eu falei para o maestro Marconi, que era o diretor musical, falei assim, eu preciso ir num caminho completamente contrário ao que o Joe Gray fez no cinema. Porque eu não quero fazer uma imitação, porque qualquer tentativa de imitar a grandiosidade desse artista vai me frustrar e vai frustrar quem vier assistir. Então eu tenho que ir para o caminho completamente oposto. Se ele fazia um personagem doce, eu vou fazer ele agressivo. Se ele fazia para o leste, eu vou fazer para o norte, porque eu queria fazer um outro tipo de interpretação. Não por medo de comparação. Eu acho que por não querer... porque eu não conseguiria chegar na genialidade daquele cara. Então, se eu quero fazer, eu quero ter uma outra experiência. Eu não quero tentar imitar a experiência dele. E aí deu muito certo também, porque eu construí um personagem junto com o Mestre Marconi, junto com o José Possi Neto. A gente construiu um outro personagem, uma outra vertente, com outro corpo, com outra voz, com uma outra personalidade, com outro caráter. E deu muito, muito certo também, sabe? E ficou também para minha história, que era um personagem que eu admirava muito, o Mestre de Cerimônias. O Joe Gray, um ator que eu admiro muito. É um dos filmes da minha vida, o Cabaré. Foi um dos primeiros filmes musicais que eu assisti. E foi uma experiência fabulosa, assim. Um sucesso retumbante. A gente até tem vontade de ir para frente e retomar esse espetáculo, porque deixou muita saudade esse espetáculo. Ah, tem que fazer todos eles de novo, um por ano. Pelo amor de Deus. Agora, o Concerto para Dois, eu tive a oportunidade de assistir aqui em Belo Horizonte, né? Espetáculo maravilhoso, não é uma simples peça de teatro, é um espetáculo musical, assim, com toda... Né, tudo que um musical necessita. E eu até lembro, eu ri nesse dia, que a Cláudia e você estiveram aqui no estúdio do MG1, né, que é o jornal local, e aí ela falando... Você falou, ela falou que ia ser uma coisa simples, né? Quando eu assustei, chegaram lá não sei quantos caminhões de coisas, né? E realmente foram, assim, o cenário, interpretação, tudo muito bom. Você fez 5 personagens, eram 7, né? Se eu não me engano, acho que foi isso, né? Isso. Você gostou do texto, Silvio? Não, perfeito o texto. Gostei muito da interpretação, da sua interpretação, da sua voz cantando. Eu fiquei assim de cara porque eu conheci alguns trabalhos de você, mas eu falei assim, gente, eu fiquei, a hora que cantava, eu estava cutucando o meu amigo que estava, eu falei, nossa, esse cara é demais, ele é perfeito, olha como ele fica cantando, é ao vivo isso? Será que não tem um CD lá tocando, alguma coisa? Porque realmente foi impressionante. Então, quando voltar, vale a pena quem está aí assistindo, e quem vai assistir, porque essa live fica no YouTube depois, né, vale a pena, né, e ter esse momento. São quase 2 horas de espetáculo, né, se eu não me engano. Uma hora é maravilhoso. Mas me conta um pouco sobre esse espetáculo. O que eu sei é isso, que você levou um grande susto, porque a Cláudia fez a surpresa. Falou que era uma produção tímida. Conta pra gente um pouquinho desses bastidores, fala um pouquinho desse espetáculo. Eu e a Cláudia, a gente gosta muito de viajar, né? E de fazer turnê com o espetáculo. Ela é uma das... Acho que a única produtora de teatro musical, assim, dos grandes musicais, que consegue botar o espetáculo na estrada, porque é muito difícil viajar com musical, né? Porque são 3 caminhões que viajam só com equipamento, cenário, essa coisa toda, sempre é muita gente para hospedar, para alimentar, então fica praticamente impossível. A gente consegue fazer pelo menos as principais capitais que conseguem receber o espetáculo, né? Porque você precisa de um teatro muito grande, um teatro com fosso para orquestra, então não é toda a cidade que consegue receber um espetáculo desse porte.
Mas a gente sempre consegue fazer Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, assim, as grandes capitais, sempre a gente consegue ir. Mas esse espetáculo surgiu justamente por isso, que a gente queria ir para todos os lugares que a gente pudesse. Para Manaus, para Belém. Para isso a gente precisava de um espetáculo muito enxuto. Aí eu falei assim, amor, vamos fazer um espetáculo só nós dois. Um espetáculo pequeno, que a gente consiga botar na mala, subir num avião e ir para todos os lugares que a gente quer ir, visitar e levar o espetáculo. Claro que a gente não conseguiu, porque a Cláudia ela não consegue fazer nada muito pequeno, ela é muito superlativa mesmo, assim, ela vai inventando coisa. Quando a gente viu, a gente tinha um cenário monstruoso, um equipamento de luz monstruoso, apesar de sermos só nós dois em cena, mas a gente tem 15 pessoas que viajam com a gente para dar conta do espetáculo. Né? Só nos bastidores são 4 camareiros e 4 maquinistas, assim, para dar, porque a gente faz 12 personagens ao mesmo tempo. Então a gente tinha uma ideia, a gente quer fazer uma história que nós dois consigamos contar essa história com vários personagens. Então a nossa referência é o Irma Vap. Você chegou a assistir Irma Vap nos anos 90? Sim, sim. Que era o espetáculo que o Marco Nanini fazia com o Neila Torraca, a direção da Isso. Feira. Que eles faziam vários personagens com trocas mirabolantes, com trocas muito rápidas, né? Então a nossa referência era um pouco essa. A gente queria um Irma Vap musical. Então a gente chamou a Ana Toledo, que é uma dramaturga aqui de São Paulo. Aliás, ela é de Curitiba, mas mora em São Paulo. Que é uma amiga nossa e já escreveu coisas lindas, assim. E a gente encomendou um espetáculo. A gente quer nesses moldes, a gente quer contar uma história com trocas muito rápidas, com troca de personagens muito diferentes um do outro, para a gente mostrar a nossa versatilidade e que a gente consiga viajar, né? E aí a gente deu esse briefing para ela, deu várias referências de filmes que a gente gostava, de espetáculos que a gente gostava, e deixou ela trabalhar. Aliás, é uma coisa incrível, né? Essa coisa do escrever é uma coisa que eu tenho muita inveja de quem escreve. E eu tenho inveja de quem interpreta, porque parece que reencarna alguma coisa, encarna, né, alguma coisa em vocês lá, que é incrível. Mas eu acho que quem escreve é tão livre, porque você pode escrever de qualquer lugar do mundo, né? Primeiro, começa por aí. Eu não posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque eu trabalho com a palavra. Então, a não ser que eu domine muito bem uma língua, eu não posso fazer o meu trabalho em outro lugar do mundo. Mas a gente muniu ela de referências, de informações do que a gente gostaria, e ela veio com uma história fabulosa, que é a história do Concerto para Dois, que é um casal que, né, por isso chama Concerto para Dois com S, porque é concerto de consertar, né, de consertar uma relação. Então, é um casal que se separa e que tem, né, alguns reveses no meio da história, e eles acabam num navio fazendo um cruzeiro para a Antártida, para o fim do mundo, e eles se reencontram nesse lugar de uma maneira inusitada também. E quando ela trouxe essa história, eu pensei assim, meu Deus, da onde sai, né, essa ideia? Tudo bem que a gente deu referências para ela, mas ela veio com uma outra história, com um universo completamente particular, de 2 personagens, de 12 personagens que contam a mesma história, de uma maneira fantástica, assim. E aí começou a luta, né? Porque aí, quando eu encomendo uma peça, ela vai e volta, tiveram vários tratamentos, deve acontecer isso quando escreve um livro, uma novela também. Você E aí a gente chamou o Thiago Gimenez, que é um compositor aqui de São Paulo, o Tony Lucchesi, que é um diretor musical, também um compositor do Rio de Janeiro. E aí começou essa batalha. A gente ficou um ano trocando e-mails de texto, música. Aí chegava uma música que era uma linda canção, mas não contava a história. Aí ia para a Ana botava a letra. E aí tirava um pedaço da história, transformava aquele pedaço da história em música. E aí a gente conseguiu fazer esse texto, que dura aí 1h40, de uma maneira bem satisfatória. Você que viu, você pode falar mais do que eu, que sou realmente para falar do espetáculo. realmente é surpreendente e, igual você falou, né, a Cláudia, né, ela é uma das pioneiras, né, em fazer musicais aqui, porque é uma ousadia muito grande. Hoje, né, embora eu não escreva teatro, mas eu conheço bem como funciona. Eu vou dizer aqui de Belo Horizonte, né, os artistas aqui, principalmente mais regionais, eles gostam de trabalhar, né, com um cenário fixo ali, bem dinâmico, e 2 personagens, 3 no máximo, exatamente para poder, né, viajar e para conseguir fazer diante das dificuldades que tem de patrocínio, que existe isso também, né, Jaco? Você conseguir apoio cultural, etc. Né, hoje está, né, pior ainda, e depois dessa pandemia a gente não sabe como vai ser, porque, né, a nossa cultura ela está, né, inativa praticamente, nós não temos, né, nada, então é uma dificuldade muito grande. Já era e agora vai ser pior ainda.
mas realmente é um trabalho corajoso, poucos têm coragem de fazer, né? E o espetáculo, né, não é uma peça, é um espetáculo mesmo, né? E fazer musical no Brasil é muito difícil. Mas vocês que viajaram pelo Brasil todo, vocês sabem que tem público, que as pessoas gostam. Aqui em Belo Horizonte, as duas vocês estavam num dos maiores teatros daqui, né? Que é o Paládio, e estava lotado, né? Acho que foram 2 ou 3 sessões, foram 3 sessões, todas lotadas, né? E assim, coisa que espetáculo, eu já tive em teatro aqui com uma pessoa só, uma grande artista de nome nacional, entendeu? Global, né? E o teatro tá menos que metade, né? Então, ou seja, o brasileiro ama musical. Eu acho que não teria como ser diferente, assim, porque a gente tinha a Bibi Ferreira, né, que fazia espetáculos pontuais, assim, musicais. Tinha a Marília Pêra, foi uma das grandes pioneiras também, Miguel Falabella e tal. A Cláudia fazia muito, né, nos anos 90, os na raia, né, no Fuja da Raia, nas Raias da Loucura, Caia na Raia, essa coisa toda. E também era uma tentativa de fazer o teatro musical. Keila Bueno, querida, saudade demais. E uma grande atriz musical, bailarina, cantora aqui de São Paulo, maravilhosa. Obrigado pela presença, Keila. Um abraço. E o que eu estava falando? E aí... Tá falando dos musicais, né? Do Brasil, né? Do Brasil. Aí, quando começou em 99, essa leva de musicais internacionais começou a vir, eu acho que confirmou uma coisa que é um talento natural do brasileiro, porque o brasileiro é muito musical. Basta ver o carnaval, todas as manifestações folclóricas do Brasil inteiro, né? Se dança muito, se canta muito e muitas festividades, né? O São João, o boi no norte, as danças típicas do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, o interior de São Paulo, enfim, Minas. Então o brasileiro é muito musical, é muito rítmico, sabe? Então não tinha como ser diferente. Eu acho que só veio para confirmar esse grande talento que o brasileiro tem. E a gente não pode esquecer também que até os anos 60, desde 1800 e final de 1800 até os anos 60, 50, 60, o grande gênero teatral do Brasil era o teatro de revista, que é um teatro musicado, né? Exatamente. Que é aquele gênero que são as esquetes cômicas, os números musicais, a vedete que desce para a plateia, que faz música de duplo sentido. Então, eu acho que a gente teve aí um período aí dos anos 60 até os anos 80, que culminou também com a ditadura militar, com o empobrecimento cultural do brasileiro, com essa, né? As pessoas já não podiam mais se manifestar do jeito que queriam, então acho que o musical ficou um pouco esquecido. E aí, quando veio agora nos anos 2000, veio para ficar realmente. A gente tem uma indústria de teatro musical no Brasil, muito mais aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mais São Paulo do que Rio de Janeiro ainda, mas a gente tem, em Recife tem escola de musical, Florianópolis, Porto Alegre tem escola de musical, Fortaleza tem escola de musical. Não sei se aí em Belo Horizonte tem, não lembro, escola específica de musical. Se estuda musical... Eu acho que não. Eu acho que aqui em São Paulo tem 4 escolas de teatro, especificamente para teatro musical. Então é uma indústria que se formou mesmo. Assim, a gente chega a ter 11 espetáculos musicais em cartaz ao mesmo tempo. Maravilha. E um espetáculo musical nunca emprega menos de 50 pessoas. A não ser que o nosso emprega 15, porque é um espetáculo realmente de 2 atores. Mas então é muita gente empregada, gira muito a economia. São muitos profissionais dedicados a esse gênero, sabe? E o público entende isso porque tem uma qualidade, né? Então o público volta para ver, tá dizendo. Eu fui com 3 pessoas e um amigo que foi comigo, ele não, eu não vou não gosto de musical, não. Vamos sim, deve ser legal, você tem que conhecer tudo. Saiu de lá maravilhado, falou, agora todos que tiver... que legal, tá vendo? Saiu de lá apaixonado. Agora vamos falar que vamos falar de projetos futuros, e vamos falar do projeto que já está em andamento, né, que é um reality na TV Cultura. O que seria esse reality? Então, eu nem quis pesquisar, eu falei, deixa ele contar, porque senão perde a graça. É um reality de musicais, de teatro musical. Então, é uma competição, né, um reality show, onde pessoas do Brasil inteiro, e quando eu digo Brasil inteiro, é Brasil inteiro mesmo, porque tem gente de Roraima, que eu aprendi a falar esse nome certo, que eu falava Roraima, tá errado, é Roraima. Roraima. De Roraima, de Belém, do Rio Grande do Sul. Eu sempre falo dos extremos, né, para dar essa ideia de Brasil mesmo, Brasil inteiro mesmo. Então, são pessoas do Brasil inteiro que se inscrevem. E aí você pensa assim, como é que uma menina de 24 anos de Roraima chega num concurso desse cantando lindo, fazendo uma cena de musical, com um repertório de teatro musical? Você pensa, gente, como é que essa pessoa
faz teatro musical em Roraima, mas faz, né? As pessoas fazem, existem esses polos espalhados pelo Brasil inteiro. Então essas pessoas se inscrevem, passam por uma seleção, e nessa temporada agora serão 24 candidatos que vão concorrer a um grande prêmio de teatro musical, e concorrem apresentando cenas de teatro musical. Então as pessoas têm que cantar, têm que interpretar, têm que dançar, sapatear, enfim, mostrar seu talento. O programa chama Talentos. Ele estreia dia 8 de agosto na TV Cultura, no Brasil inteiro. A gente já começou a gravar agora essa semana. Foi os primeiros dias de gravação. E eu estou muito empolgado, porque eu apresento esse programa. Também é uma experiência nova para mim como apresentador. Eu me descobri um apresentador, um comunicador, uma coisa que eu não sabia, porque sendo ator, eu sempre tinha o escudo de um personagem na minha frente. Eu me expressava através de uma outra respiração, de um outro pensamento, e agora sou eu ali com o público, falando o que eu penso, e com a minha voz, enfim, com o meu caráter. E é uma experiência que eu descobri que eu adoro fazer, que eu quero fazer muito ainda na minha vida, que é apresentar, trabalhar como apresentador. E é curioso, outra paixão de quem gosta de TV, isso é inegável, tá aí o BBB, que já tem várias edições, a Fazenda, e agora os realities de culinária, né? Todo canal de TV aberto, todo canal americano tem. E esse reality aí, eu nunca tinha assistido nada. Tem algum semelhante? Não tem. Não tem. Daqui a pouco vai ter, você vai ver nas outras redes, porque o brasileiro ele gosta de reality, esse é muito interessante, né? Também o reality de dança, né? Também já começou a emplacar, né, em algumas emissoras e tudo, e hoje está na moda muito reality culinária, então tem reality só de sobremesa, em geral, eu acho que vai pegar muito. Então vamos aí todo mundo assistir aí, dia 8, né? De agosto. De agosto estreia. Que horas? Vai ser aos sábados, às 20h45, horário nobre do sábado. Bem bacana. Estou muito feliz. Eu vou estar agarrado, pode ter certeza. Espero que o pessoal veja também. Agora, mais projetos. Eu só queria fazer uma observação aqui. Né? O Jarbas, além de ser esse grande artista do teatro, esse grande ator de teatro, agora apresentador também, ele já participou de novelas, de filmes, né? Já foi jurado em programa, então ele tem uma vasta experiência. Já desfilou aí por todo o cenário, né, artístico. Então, é só para deixar essa observação. Agora, vamos falar aqui de projetos futuros. Você tem, além desse reality, você tem algum outro projeto? Né? Certamente o Concerto para Dois vai voltar, né, depois dessa pandemia. Né? Mas tem alguma novela, algum filme, né, alguma outra peça de teatro que não seja musical, ou mesmo algum outro musical? Como que está essa situação? Olha, eu costumo brincar que eu e a Cláudia, a gente tem projeto até 2030, porque a gente vai engavetando, né? Então são 3, porque eu tenho uma fila de sinopse de livro aqui até sabe-se lá quando. No audiovisual, agora o que eu tenho é a TV Cultura, né? Esse reality. Tem seriados conversados, assim, mas ainda nada que dê para anunciar, porque não fechou nada ainda. O meu agente é o Marcos Montenegro, então é um cara que trabalha muito e fica projetando e gerindo a minha carreira comigo. Então a gente tem projetos para o futuro, mas nada que eu possa falar de concreto ainda. Espetáculo, a gente deve seguir mais um ano ainda com Concerto para Dois, com certeza, porque a gente não fez nem São Paulo, nem Rio de Janeiro. E a gente fez 6 cidades só, antes de ir para Portugal. Então, ainda não. Eu tenho também o projeto de dirigir um espetáculo musical em Portugal, em Lisboa. Se Deus quiser, vai rolar agora, no final dessa pandemia. Já estava em andamento, mas aí parou tudo agora, né? Então, esses são os projetos para o futuro aí de trabalho. Tem possibilidade, como é um espetáculo grandioso em termos de cenário e tudo, né, se porventura essa pandemia durar muito ainda, espero que não, né, tem possibilidade de acontecer uma live desse espetáculo? Tem. Esse espetáculo tem possibilidade de acontecer uma live, tem a possibilidade de virar um filme, tem várias possibilidades para esse espetáculo. Porque como é nosso, a gente pode levar ele para diversos veículos. Mas a live, a gente já pensou sobre isso. A gente já pensou em fazer... Mesmo que coloque, fica ao vivo, depois tira, para não tirar a curiosidade de quem não puder ver e ver no teatro depois.
mas acho que seria muito interessante, seria um presentão. Patrocinadores, patrocine essa live. Patrocine essa live. Né? Então, existe... Sim. Ah, legal. Existe. Então, fala lá com a esposa, fala, ó, quem sabe, né, aparece uma empresa aí, patrocínio, eu acho que vai ser um grande presente aí para o público brasileiro. Né? E quando eu falo de patrocinar, gente, é porque realmente é uma produção muito grande, né? Não é igual algumas peças de teatro que estão acontecendo, né? Que dois, três no elenco só, o cenário mais simples, é um grande espetáculo. Então, realmente precisa de um apoio cultural. A gente sempre fala isso porque, né, sempre tem a polêmica da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo Fiscal, essa coisa toda. É um musical desse porte, e olha que o nosso é um musical grande em termos de equipamento, né? Porque é tudo muito caro, luz, som, equipamento de som, microfones, essa coisa toda que a gente tem que trazer de fora, porque também não existe essa tecnologia aqui no Brasil pra gente. A bilheteria não paga a folha de pagamento. Sim. Porque o ingresso aqui no Brasil, se você for comparar o ingresso aqui no Brasil e o ingresso nos Estados Unidos ou em Londres de um musical, ele não é nem a quinta, né, lá é sempre 5 vezes mais do que você paga o ingresso. Então, e ainda tem a coisa da meia entrada, da carteira de estudante, professor, idoso. Do fim, você consegue, da lotação do teatro, você consegue de inteira 20% da lotação do teatro só, o resto é meia entrada. Então, realmente, se não tiver patrocínio, se não tiver a iniciativa privada apoiando, uma empresa por trás apresentando o espetáculo, a gente não consegue realizar de jeito nenhum. Então, por isso que é muito, muito importante mesmo o patrocínio para o teatro musical. Não só para o teatro musical, para o cinema, enfim. Toda essa área artística, a gente precisa realmente que haja um olhar atencioso, né, para o nosso segmento, né, seja de empresas privadas, seja, né, o governo, mas a gente realmente precisa disso e vamos torcer para que isso aconteça, porque, né, os artistas já mostraram que eles podem fazer a diferença. Espero que essa diferença seja reconhecida pelos nossos governantes e que haja uma injeção mesmo de ânimo na cultura, né, para que a gente possa seguir aí melhorando e levando alegria às pessoas, porque é isso que a arte faz, né, Jarbas? Ela melhora a vida da pessoa que está lá assistindo, né, no sentido de conhecimento, né, emocionalmente. Às vezes a pessoa não está bem, foi ver uma peça dessa, saiu de lá transformada. Né, e também levar alegria. Né? Esse é o maior objetivo da arte, levar alegria às pessoas, não é isso? É isso mesmo. Eu tinha um diretor, o meu primeiro diretor do primeiro grupo, lá em Novo Hamburgo, ainda meu grupo amador, que era o Quinho Nazário, que já faleceu, querido, e o Hilário Casper, eram os 2 diretores. Mas o Quinho falava uma coisa pra gente, assim, né, a gente muito jovem ainda, ele falava assim, a obrigação do artista é transformar a sua audiência. Não importa de que jeito, né? Mas o público que sai de casa, que se arruma, pega o carro, paga o ingresso, tem o trabalho de estacionar, de entrar num lugar, ele quer sentir alguma coisa. Ou ele quer se divertir, ou ele quer chorar, ou ele quer extravasar uma emoção. Então, a obrigação do artista é fazer com que isso aconteça. O público não pode sair de uma sala de teatro do mesmo jeito que ele entrou. Ele tem que sair transformado de alguma maneira. E aí depende, claro, do viés do espetáculo. Se é para rir, se é para chorar, se é para pensar, se é para questionar. Mas essa função tem que ser atingida. Né? A nossa função é essa, transformar o público, transformar o ser humano. Exatamente. Menino, o papo tá tão bom que você sabe que já está acabando. É muito rápido, gente. Olha aí. Muito rápido, né? Então, mas é o seguinte, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que nos assistiram aqui e as que vão nos assistir. Deixa uma mensagem legal aí para essa galera. Olha, a mensagem que eu posso deixar é uma mensagem de esperança. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, assim, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar na gente, acreditar no ser humano, a gente tem que acreditar na raça humana. Por mais que tudo que se apresenta à nossa volta, principalmente politicamente falando agora, nos diz o contrário, né? Nos diga o contrário. Mas a gente tem que acreditar, né, no nosso poder divino, na nossa conexão com o invisível, com o divino, e acreditar que a gente pode ser feliz, que a gente vai dar certo, que as coisas vão dar certo, que a gente vai sair disso, e que a gente vai sair disso melhor do que a gente entrou. Eu acho que a crise, né, assim como artista, ela tem essa função. É remexer no status quo, né? É remexer no que está parado, dizer assim, olha, do jeito que está não serve mais, vai ter que ser diferente. E eu acho que cabe a nós fazer esse diferente melhor ou fazer esse diferente pior.
e a gente tem que acreditar que a gente pode fazer esse diferente melhor do que estava. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo. Vamos acreditar que a gente vai sair dessa muito melhor do que a gente entrou. É isso aí. E não preocupar com o que o outro está fazendo. Faça a sua parte. Exatamente. Se você fizer a sua parte, não interessa se o outro não está fazendo. Né? Isso que você falou agora, Silvia, é uma coisa muito importante. Porque não olhe para o lado para saber o que o outro está fazendo. Faça a sua parte, faça bem feito. Faça o que você acredita, porque se você mudar você mesmo, mudar o seu entorno, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, essa corrente do bem, ela vai se alastrando, vai se alargando, e a gente vai trazer cada vez mais gente para essa corrente do bem, para essa corrente da energia positiva, e assim a gente vai se elevando. Isso aí. Querido, eu queria muito te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter doado esse tempo. Né? E dizer que quando você e a Cláudia vierem a BH, me avise e vamos tomar um café com pão de queijo, né? Vamos tomar um cafezinho, pão de queijo. Isso mesmo. Então, querido, muito obrigado. Eu agradeço também a todos que estiveram aqui. E na próxima quinta-feira eu vou estar batendo um papo com Emanuel Jacobina, autor de várias temporadas de Malhação, entre outros trabalhos na Globo. Então, eu vou estar batendo um grande papo com ele. E no dia 6 de agosto, vou estar aqui com a grande novelista, premiada, né, vencedora do Emmy, a Duca Rachid. Então, vou esperar todos vocês para esse bate-papo. Vamos falar sobre novela, sobre vários assuntos interessantes. E eu convido você também para estar assistindo, tá, Jacques? Estarei aqui, com certeza. Muito obrigado, Silvio. Então, tá jóia. Foi incrível. Obrigado, forte abraço. Forte abraço, querido. E qualquer coisa, estou por aqui. Eu também. Parabéns então, pelo seu trabalho. Nem tive a chance de parabenizar você também. Muito obrigado. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.